digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que em pouco foi perdoado, demonstrou pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecado? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós, diante da tua palavra, estamos e oramos pedindo que o Senhor fale conosco. Que o Senhor hoje aperte o nosso coração, rasgue a nossa alma e nos faça refletir para que sejamos mais parecidos com essa mulher do que com o fariseu Simão. Abre os nossos olhos, aumenta o nosso fervor, aquece o nosso amor e nos faz e nos leva a fazer entregas ainda maiores para Ti e mais intensas na Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Mas estamos aqui numa história muito interessante. Um homem religioso chamou Jesus para um encontro, para um jantar na sua casa, o que era muito comum naquele período do judaísmo, onde quando havia um rabino na cidade, se convidava aquele mestre para uma refeição, onde se ensinavam as escrituras e se faziam perguntas e respostas. Mas esse momento nos faz refletir em uma coisa interessante, que eu já venho falando nos últimos domingos, e que eu acho que é um assunto importante para refletirmos nesses dias. Há uma forma de religiosidade que é muito confortável. É a religiosidade que deixa Jesus entrar, sentar na mesa, participar dos nossos ambientes, estar presente nos nossos cultos, células e reuniões. Mas é uma religiosidade que mantém Jesus em uma distância segura. Você pode vir para a minha casa, você pode vir trazer seus ensinos, mas não entra muito não. Há uma relação de respeito, mas há uma distância segura entre nós. É alguém que quer Jesus perto, mas não quer se render a Ele. Quer Jesus como convidado, mas não como Senhor. Quer Jesus à mesa, mas não quer se colocar aos pés de Jesus. E muitas vezes, esse perigo, ele é real na própria caminhada cristã. E o perigo não é abandonar Jesus. Não é se afastar de Jesus. Não é abdicar publicamente de Jesus. Mas é continuar frequentando os lugares de Jesus, falando a linguagem de Jesus, mantendo a reputação de alguém que conhece a Jesus, mas que perdeu completamente o seu amor por Ele. Em Lucas capítulo 7, Jesus está numa casa. E ele foi convidado por Simão, um fariseu. Simão é um homem religioso, respeitado. Ele abre a casa para Jesus, ele tem uma posição. Os convidados estão à mesa, outros religiosos. Mas no meio daquele jantar, daquele almoço religioso, entra uma mulher naquela casa que não foi convidada. Lucas nem diz o nome dela, não sabemos o nome dela, apenas diz que era uma mulher conhecida na cidade. Era conhecida como pecadora.
pecadora, alguém que não era digna de estar numa religião, numa reunião religiosa dos judeus, ainda mais na mesa com os fariseus, ainda mais tocando em um grande rabino judaico daquela maneira. Ela não tem reputação, ela não tem posição, ela não tem lugar à mesa, ela não foi convidada, mas Jesus está lá. E ela corre até Jesus. E quando ela chega aos pés de Jesus, ela chora, ela se ajoelha, ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga com os seus cabelos. Você consegue imaginar que cena é aquela, daquela mulher regando os pés de Jesus com lágrimas de amor, enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos, derramando de um perfume valiosíssimo, um verdadeiro tesouro nos pés de Jesus, o aroma, aquela cena, aquele gesto, sendo que uma mulher tocar em um homem em público, naquele momento seria totalmente inapropriado, inadequado, entrando na casa dos outros, e ela não estava nem aí, ela só queria demonstrar amor, radicalmente, doida por Jesus. E para Simão, alguém super religioso, talvez como eu, como você, e o meu medo é parecer mais com Simão do que com aquela mulher. Para Simão, Johnny, aquela cena parecia totalmente inadequada. O que essa mulher está fazendo? Ninguém convidou ela aqui. Por que ela está fazendo essa cena tão exagerada? Para Simão, ela perde a compostura. Mas o problema é que no final quem sai em paz é ela. Quem sai perdoada é ela. E quem sai exposto é Simão. Quem sai constrangido é o religioso. Porque tem momentos que a gente precisa perder a compostura sim. A compostura do orgulho, da autopreservação, da reputação, da religião fria. A compostura de quem se acha especial, forte, digno, suficiente. Alguém que tem o controle. Alguém que carrega o status de eu sou crente. Eu sou de Deus. Só que aquela mulher entendeu algo que o religioso não entendeu. Que é um caminho. O perdão de Deus produz amor, e o amor produz entrega. Mais uma vez, é um caminho. O perdão de Deus produz amor, e o amor produz entrega. E é sobre essas duas verdades que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, o amor é a resposta ao perdão. O texto começa dizendo que um dos fariseus convidou Jesus para o jantar. Isso não era estranho. Isso era normal. Isso era uma prática dos religiosos. O fariseu podia convidar um rabino para uma refeição, para ouvi-lo, para conversar com ele, para chamar outros religiosos. Isso é uma cena clássica como um culto de domingo em uma igreja evangélica. Acontece toda hora. Não tinha nada de especial, nada de diferente. Mas, à medida que a narrativa ela avança, que a história vai sendo contada por Lucas, a gente percebe que Simão ele recebe Jesus em casa. Ou melhor, ele recebe Jesus dentro de casa, mas fica claro que não dentro do coração. Ele não honra Jesus, porque ele abre a casa, mas ele não abre o coração. E quando você recebia alguém de fora, um rabino honrado, um visitante querido, você lavava os seus pés, porque naquela época não tinha asfalto, andava na poeira. Ninguém chegava de carro com ar-condicionado, vinha de uma jornada de caminhada, então você untava com óleo para refrescar o corpo do suor. Você dava
nas pessoas honradas, pais, mestres religiosos, um beijo na face. E Simão trata Jesus como qualquer um. Será se às vezes a gente vem para o culto e a gente trata o culto como qualquer dia? Será se a gente canta os louvores a Deus como a gente canta qualquer música? Mas Simão tratou Jesus como qualquer um. E diz o texto, eis que no meio daquela refeição, até porque as casas naquela época não eram tão fechadas como no nosso tempo, eram mais abertas, tinha normalmente um cômodo, e para fazer um jantar desse, um almoço desse, normalmente era feito lá de fora. Ou então na parte de cima, que era aberta, eis que uma mulher da cidade, vai dizer o verso 37, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela sabe onde Jesus está e corre para lá. Mesmo sabendo que ela ia entrar numa fria, mesmo sabendo que aquilo exigia coragem, ela sabia que seria vista, ela sabia que seria julgada, ele sabia que aquele não era o seu ambiente, aquele ambiente não estava preparado para recebê-la, ali seria uma intrusa, mas Jesus estava ali, o amado dela estava ali. E quando Jesus se torna precioso para você ou para alguém, a opinião da sala perde a importância, a opinião dos outros perde o poder. Eu quero é Jesus. Não importa o que vão pensar de mim, não importa se vão achar que eu sou doida, não importa que vão achar que eu estou entrando na casa alheia, não importa se estão achando que eu sou exagerada, eu amo esse homem. Ela entrou lá. E ela não chega lá defendendo a sua história, bem, vejamos, aquela que falam de mim não é bem assim, eu não sou tão pecadora assim, não, ela não chega explicando os seus pecados, negociando com Jesus, ela chega aos pés de Cristo. E Simão olha aquela cena, pensa consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, se ele fosse de Deus mesmo, se ele fosse quem estão dizendo que ele é, ele saberia que essa mulher que lhe tocou é impura, e ele não deixaria uma mulher impura o tocasse, porque ela é pecadora. Simão acha que conhece aquela mulher, Simão acha que conhece Jesus, e por isso ele faz em juízo. Simão acha quem deveria ou quem não deveria se aproximar de Jesus. Mas Jesus mostra para Simão que ele não entende nada, que ele não conhece nem a mulher, não conhece sua história, e ele não conhece nem Jesus. E tem um detalhe, e ele não conhece nem a si mesmo. E aí eu paro para pensar para você, e você, de fato, conhece a Jesus? Mas melhor, você que está aqui me ouvindo, será se você que está aqui todo domingo, você para pensar sobre si mesmo, o que você faz aqui, a entrega que você já fez, você conhece a si mesmo? Simão olha para aquela mulher e vê apenas o rótulo dela. Jesus olha para aquela mulher e vê uma pecadora que alcançou graça. Olha uma mulher sofrida, mas que recebeu de Deus amor. Simão olha e pensa, ela é indigna. Mas só que Jesus olha para Simão e diz assim, ei, por que tu acha que ela é indigna? Você também é devedor. E aí para mostrar para Simão que ele é pecador como essa mulher, que ele não deveria se achar melhor do que a pecadora, ele conta uma história, ele não diz de maneira direta. Ele faz bem no estilo profeta daquele tempo, contando uma parábola, e conta a parábola que diz, olha, certo credor, tinha 2 devedores, a um deles devia 500 denários, muita grana, a outros 50 denários, também muita grana, mas 10% a menos. E deixa uma coisa bem clara, não é que 50 e tá bom, diz a parábola, nenhum dos 2 tinha como pagar, os 2 não tinham jeito, os 2 eram tão devedores quanto.
Só que Jesus diz na história, mas então o credor perdoou-lhes a ambos. E essa parábola é a chave para a gente entender esse texto de Lucas. Há 2 devedores. Quem são os 2 devedores? Um devia aparentemente muito, outro parecia dever menos, mas os 2 eram devedores. E os 2 não tinham como pagar. Ao mesmo tempo, nos deixa bem claro, e deixando bem, ou melhor, deixando bem claro para Simão, que não tem uma mulher pecadora e um homem justo. Não há uma pessoa que precisa de graça e a outra que só olha a graça se manifestando. Não, há 2 devedores. Eu faço uma pausa aqui na contagem da história para dizer uma coisa para você, sabe? Só entende o Evangelho quem entende, antes de entender que Cristo tem graça para dar perdão, misericórdia, salvação, que Jesus derramou do seu sangue, moeu a sua carne, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou um pecador, tanto quanto aquela mulher pecadora. Preciso entender que eu sou pecador de tal maneira que eu não tenho como pagar a minha própria conta. Eu só posso ser salvo se a graça do Senhor me alcançar. Há 2 devedores, diz a parábola. Um devia 500, outro devia 50. Mas uma frase decisiva: nenhum dos 2 tinha como pagar. E aí eu quero dizer para você, o que acontece é que aquela mulher tinha pecados visíveis, Simão pecados respeitáveis. A mulher carregava uma fama pública, Simão carrega um orgulho espiritual. A mulher sabe que a vida dela está quebrada, mas Simão, ele não consegue se enxergar e perceber que a sua alma também está. O que Jesus está dizendo: vocês estão tão quebrados quanto o religioso e a pecadora de má fama. Esse é o Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Nós não somos salvos porque conseguimos quitar a nossa dívida com as nossas boas obras, com a nossa religião. Não somos aceitos porque conseguimos compensar os nossos pecados com nossas boas obras, com a nossa santidade, com o nosso serviço, com a nossa moralidade, com a nossa reputação espiritual. Eu conquistei, eu mereço a salvação. Não. O Evangelho tem nada a ver com isso. O Evangelho é Deus em Cristo cancelando uma dívida que jamais conseguiríamos pagar. E tudo isso vem pela graça de Deus. Aquele que crê. Tanto que ele disse para aquela mulher: vai em paz, a tua fé te salvou. Você conseguiu entender o Evangelho, você conseguiu entender quem eu sou, é o que Jesus está dizendo. E você alcançou amor, graça e perdão de Deus. Muito mais do que esse religioso. Jesus, terminando de contar essa história, ele olha para o religioso, para o Simão, para o fariseu, e diz assim: qual dos 2 devedores ele ama mais? E Simão responde: suponho que é aquele que mais perdoou. Deixa eu dizer uma coisa: se eu chegasse para você e falasse assim, fosse te visitar, não te encontrasse em casa, depois a gente se encontrasse no domingo da igreja e diz: olha, eu fui na tua casa, tu não estava, mas deixa eu te dizer, quando eu passei lá, eu vi que o carteiro estava chegando, peguei uma conta sua e paguei.
Você ficaria feliz? Fala, Senhor, né? Você ficaria feliz? O quanto você ficaria feliz? Aí depende. Se eu paguei a conta do picolé, que estava no vizinho, R$2,50, você vai dizer, valeu. Mas se eu pagasse a dívida que você tinha no banco, que você não tinha ideia de como você ia resolver, e talvez sua casa estava indo para leilão, e eu disse, eu peguei aquela conta e paguei. Você ia me abraçar, ia me dar café, ia dizer, oh meu Deus, ia chorar, ia dizer, eu te amo, oh Rafael, eu te amo tanto. O outro só ia fazer assim, do picolé ia ser, massa, valeu. Mas o da casa, eu ia me tornar o amor da sua vida. Quem ele amou mais? E ele responde corretamente, mas quando ele responde, ele pronuncia seu próprio julgamento. Ele diz, aquele que mais amou foi o que mais foi perdoado. Porque o problema de Simão não é que ele foi pouco perdoado. O problema de Simão é que ele foi pouco perdoado, gente. O problema é que ele não se via como alguém. Ou o problema é que ele se via como alguém que só precisava de um pouquinho de perdão. Aí eu fico pensando assim, com quem você se parece mais? Eu não sei, eu não estou falando com esse alguém, você, não sei. Com quem você se parece mais? Com que acha que precisa só de um pouquinho de perdão? Ou aquele que entende que eu fui tão perdoado por Deus. Ele olha para aquela mulher e pensa, ela precisa de muita graça. Ele olha para si mesmo e pensa, eu só preciso dar uma arrumadinha na casa. E esse é um dos maiores problemas que impedem como é que eu vou dizer isso? Que impede muitos de nós evangélicos da igreja Maranata, não estou mais falando do Simão, de amar profundamente a Jesus. Quando a gente minimiza a nossa própria miséria, nossa própria necessidade de perdão. A mulher, ela não ama mais para conseguir mais perdão. Não, ela ama porque ela entendia que ela era tão pecadora, mas ela foi amada por Deus. Ela foi amada por Jesus, ela foi perdoada e ela agora responde aquele perdão e amor gratuito, com profundo amor, com profunda gratidão. A alma dela se rasga de amor por alguém que fez tanto por ela. Você consegue olhar para Jesus assim? Você consegue olhar para Jesus como aquele que te amou de tal maneira que você diz assim, muito obrigado, Senhor. E por isso eu te amo mais que tudo. Ela não é que ela comprou o perdão com amor, não. Amor é a resposta óbvia. Amor intenso é a resposta clara para quem entende o tamanho do amor e da graça de Deus. E uma vez que eu estou com meu coração tomado de amor, chega o segundo momento. Se o perdão produz amor, e eu não vou perguntar para você se você ama a Deus, porque eu sei que você vai responder, claro que eu amo a Deus, pastor. Mas tem uma maneira da gente pensar no amor que a gente tem mesmo. Porque o amor, se o amor é a resposta ao perdão, número 1, 2, a entrega é a resposta do amor. Depois de contar a parábola, Jesus se volta para a mulher, a gente já falou sobre isso, mas ela fala com Simão, ele diz assim, olha para essa mulher, e eu quero dizer para você, querido irmão, olha para essa mulher. Simão viu uma pecadora inconveniente, Jesus viu uma mulher perdoada. Simão, alguém que não deveria estar ali,
Jesus vê alguém que se aproximou com ele pela fé. Simão vê uma mulher descontrolada. Jesus vê amor. Mas o que fez Jesus ver amor e Simão descontrole? A entrega daquela mulher aos pés de Jesus. E por isso ele diz para aqueles religiosos, diz: eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés, essa porém regou os meus pés com lágrima e enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo, mas entrando desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Simão recebeu. Simão foi para o culto sem honrar a Deus. Será que dá para ir para o culto sem honrar a Deus? Ele ofereceu uma mesa, mas não ofereceu amor. Será que dá para participar da mesa de Cristo sem amor? Ele abriu a porta para Jesus, mas não abriu o coração para Jesus. Aquela mulher, por outro lado, não tinha uma casa para oferecer. Então ela ofereceu o que ela tinha mais precioso. Ela ofereceu o coração. E como é que a gente sabe que ela ofereceu o coração? Ela derramou lágrimas, perfume, sua imagem, seu orgulho, seu vexame público. Ela derramou essa necessidade de ser digna diante dos homens. Ela não estava nem aí. Ela só expressou o amor dela pelo amado. Ela preferiu parecer exagerada, radical, maluca diante dos homens, do que permanecer distante de Jesus. E é esse tipo de entrega que o amor produz. Porque o religioso, ele pensa assim: qual é o mínimo que eu preciso dar para Jesus? Ei, agora eu estou falando com você. Falando comigo também. A gente às vezes diz: qual é o mínimo? O mínimo é eu ir domingo para a igreja. O mínimo é eu dar a minha oferta, meu dízimo. O mínimo é eu orar na hora do almoço. Mas a pergunta de quem ama Jesus é: o que eu ainda estou retendo dele? O religioso pensa: qual é o mínimo que eu posso fazer? Quem ama diz assim: o que mais eu posso dar? O que mais eu posso oferecer? O que mais eu posso entregar? O que mais eu posso fazer para revelar o meu amor por ti? Porque eu estou apaixonado. Porque o amor, ele sempre mexe com aquilo que estamos guardando, não é? Quem já se viu apaixonado aqui alguma vez? Já se viu apaixonado? Eu estou apaixonado há 26 anos pela minha esposa. E a paixão, o amor intenso, ele mexe com tudo. Ele mexe com o nosso tempo, ele mexe com a nossa agenda, ele mexe com o nosso recurso. Ele mexe com nossa santidade, ele mexe com nossos sonhos, ele mexe com nossa necessidade de aprovação. Não ache que amar a Cristo vai te deixar intacto, vai te fazer viver como você vivia antes. Não, amar a Cristo vai mudar tudo. Se você ama Ele, você vai mudar tudo, porque você vai ser movido por esse amor. Pense comigo um pouco, o que a gente faz quando a gente está apaixonado? Quando alguém se torna precioso para nós, a vida começa a se reorganizar. A gente dá um jeito de arrumar tempo, sim ou não? Não tenho tempo para nada, pastor. Não dá para ir para a igreja, não dá para ir para a célula, não dá para nada. Aí arranja um namorado. Namorado, dá tempo para ti não, sabe? Culpadíssimo. Vai dar um jeito. Quando você se apaixona por um hobby, aí você se apaixona por aquele que carrega peso. Como é o nome daquele? CrossFit!
cara faz crossfit 4 horas da manhã. Aí tu fala, que diacho é isso? A gente faz plano quando está apaixonado. Eu disse que eu queria casar com Rossana no primeiro ano de namoro, com 19 anos. Acredita, é doido, né? Com uns 21, eu disse que eu ia noivar. Aí eu comecei mas não noivei, porque todo mundo começou a dizer, tu é doido, tu é doido. Eu disse, eu quero me casar com essa mulher. Aí escolhi, vou esperar para quê? A gente começa a fazer plano. A gente já começa a botar nome de filho, né? A gente quer estar perto. A gente enfrenta a vergonha, a gente aceita os custos. Não porque o custo desapareceu, mas porque quando há amor, o sacrifício nem parece sacrifício. Eu vou dar um exemplo, eu tenho 2 meninos, lindos, ainda bem que puxaram para a mãe, Lara e Rafinha. Esses meninos são caros demais. A gente quer sair sexta-feira, vamos sair, gente, para lanchar, não sei o quê, vamos para onde? Aí eu digo, já tinha combinado tudo com Rossana. A gente vai no Mr. Burger. Tô doido para comer aquela maionese, né? A vida dele é mais fácil. Aí vai procurar os meninos. Não, eu quero ir para o Rantou. Eu digo, como é? Não, aí, peraí, vejamos. Aí eu tenho que me preparar com 1 mês de antecedência. Não é assim. Mas a gente faz com a maior satisfação do mundo, não é? Depois a gente vê no cartão como faz. Mas para os meninos, a gente paga a escola. Quem é que fica assim, meu Deus, eu tenho que pagar essas escolas dessas crianças? E além de escola, ele quer fazer piano, quer fazer futebol, quer fazer jazz, quer fazer ginástica artística, quer fazer ping-pong, tênis de mesa. Diz, para de gastar. Aí nem pensa. Aí não pensa assim, eu podia gastar esse dinheiro comigo. Pensa, para filho. Aí nem pensa. Porque quando a gente é por amor, a gente não pensa que isso é sacrifício. Se fosse para um desconhecido, isso seria um sacrifício tão sacrifício. Para quem ama, é só expressão de amor. Mas o problema é que eu trago essa reflexão para a sua vida com Cristo. Pastor, é muito sacrifício. Talvez o problema não está na religião, no sentido da sua fé com Cristo. Às vezes, eu queria te chamar para pensar. Às vezes o problema é porque está, de fato, é no seu coração. E eu pergunto, com quem você parece mais? Com a mulher pecadora? Ou com Simão, o fariseu? Será que as tuas perguntas quanto tempo isso vai me tomar? Quanto é que eu vou ter que abrir mão? Será que isso vai atrapalhar a minha rotina? Vai me tirar do beach tênis? Isso vai perder meu conforto, vai fazer o pessoal vir aqui para dentro da minha casa. Mas quando você está apaixonado, você pensa, como é que eu posso estar mais perto? Como é que eu posso demonstrar mais amor por Ele? Pelo meu Senhor? Como é que eu posso participar, estar mais perto dEle? Como é que eu posso orar mais? Como é que eu posso fazer para conhecer mais da palavra dEle? Como é que eu posso me entregar mais? Como é que eu posso ser mais frutífero para Ele? Porque eu estou apaixonado, entende? Eu não estou chamando você para o trabalho, eu estou chamando você para olhar para o seu coração. Para não correr o risco de você se perder, como eu já venho falando na religião. A paixão não faz o custo desaparecer. Ela faz Cristo se tornar maior do que qualquer custo, um tesouro que você venderia tudo para ficar com Ele. E é isso que acontece quando Jesus se torna precioso para nós. Nós buscamos a sua presença. Nós voltamos a desejar a sua palavra. Nós voltamos a orar. Nós voltamos a sonhar os sonhos de Deus através das nossas vidas. Será que você é um daqueles que deixou de sonhar? Sonhos ministeriais? Você já se pegou pensando em querer ser missionário? Você já pensou uma época em sonhar em querer ser um líder de célula, em ser supervisor, em plantar uma igreja? Aí o sonho acabou, esfriou. Se acostumou a vir domingo para a igreja e assim está tudo bem. Porque quando a gente está apaixonado, a gente volta a se perguntar, Senhor,
Senhor pode me usar, por favor. Quando a gente está apaixonado, a gente volta a dizer, Senhor, eu quero me disponibilizar. Nós começamos a abrir a casa, a cuidar de pessoas, a discipular, a servir. Às vezes a falta de líder de célula não é falta de visão, não é falta de estratégia da igreja, é falta de amor no coração, é falta de intensidade na alma. Pare para pensar na sua fé. A falta de discipulado, da disposição para discipular alguém. É muito mais do que uma questão de religião, é uma questão de coração. Porque quem ama Jesus ama pessoas, ama os perdidos, ama os feridos, ama os que não estão sendo discipulados ainda, ama as famílias que precisam ser restauradas, ama os bairros, as cidades, os lugares onde há pouca luz do Evangelho. Ele ama a Deus. Por isso que essa minha fala é para reverberar a nossa reunião de supervisores da última quarta-feira. Porque talvez algumas das maiores necessidades da nossa igreja aqui não seja, em primeiro lugar, falta de visão, falta de estratégia, falta de modelo. Nós sabemos que células saudáveis se multiplicam. Sabemos que pessoas precisam ser discipuladas. Nós sabemos que igrejas precisam ser plantadas. Mas em muitos momentos, não é que falta para nós visão como igreja. Não falta modelo, não falta estratégia, não falta materiais. O que falta é amor, o que falta é fervor, o que falta é aumentar a temperatura na alma. Falta gente constrangido pelo amor de Deus, para dizer, eu vou abrir minha casa. Eu vou discipular alguém, eu vou me preparar, eu vou servir, eu vou assumir responsabilidade nessa família, eu vou sair da comodidade, eu vou gastar aquilo que para mim é mais precioso para Jesus. Às vezes falta líder de célula, não porque falta célula para multiplicar, mas porque você está esperando que alguém faça aquilo que o amor de Deus deveria te mover para fazer. Às vezes faltam discipuladores nas células, não porque não saibamos a importância do discipulado, mas porque amar a Deus e amar as pessoas custa tempo, lágrimas, paciência, presença, perseverança, recurso. Eu não amo o suficiente para dar. Às vezes falta multiplicação ou plantação, não porque não acha estratégia, mas porque preferimos a segurança daquilo que já construímos à entrega do avanço do reino de Deus. Mas quando Jesus volta a ser precioso para nós, aquilo que é precioso para Ele volta a aquecer o nosso coração. Porque a gente não quer deixar Jesus passar, a gente vai fazer como aquela mulher, a gente entra no meio da sala. A gente rasga o coração, as lágrimas, a gente grita como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto, às vezes, a própria igreja diz: te cala, te cala, te cala. E Bartimeu falava: eu não vou deixar Jesus passar. Ou como Davi, que saía dançando na frente da arca, enquanto Mical falava: isso é papel de um rei. Mas ele não estava nem aí, porque ele estava apaixonado pelo Senhor. Quando Jesus se torna precioso, a opinião da sala perde o poder. E tudo que a gente quer fazer é explodir de amor por Jesus.
No final da história, a mulher vai embora em paz. Ela entra naquela casa desconhecida como pecadora, mas Jesus diz: a tua fé te salvou. Simão, porém, permanece na mesa. Ele tem Jesus em casa, mas não tem amor por Jesus no coração. Ele manteve a compostura, mas perdeu o privilégio de se render. A mulher perdeu a compostura, mas encontrou paz. Talvez hoje Jesus esteja dizendo para mim, para alguns de nós: você ainda participa de ambientes de fé, você ainda sabe dizer as palavras certas, você ainda preserva uma reputação cristã, mas a minha pergunta é: e o seu amor? Apocalipse capítulo 2, carta aos Efésios, o Senhor Jesus diz àquela igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Será se essa pode ser a fala que nos condena hoje? Porque é possível ter obras sem amor, religião sem fervor, ter mesa sem honra. Mas Jesus está nos chamando de volta. Não é para mudar a liturgia do culto, não é isso que eu estou falando. Não é para deixar a gente mais estranho, nem é isso que eu estou querendo dizer. Não é para uma agenda mais pesada, não é isso. Ele nos chama de volta ao amor. A um perdão que nos faz amá-lo apaixonadamente. E um amor que nos leva a entregas totais da nossa vida. Eu quero te dizer, está na hora da nossa igreja perder a compostura. A fé confortável. Está na hora da gente se parecer mais com aquela mulher do que se parecer com Simão. Está na hora de voltar a tocar fogo no coração. Se você é um desses que concorda comigo e diz: eu quero ser um desses que vou aumentar a temperatura no meu coração, eu preciso. Eu queria que você saísse do seu lugar junto comigo, porque eu sou um desses que diz: eu quero, Senhor, eu tenho que tocar fogo na minha cabeça, quero tocar fogo na minha alma, quero te amar mais. Eu quero que você saia do seu lugar como um sinal seu, para o seu coração diante de Deus, para fazer uma entrega nova diante do Senhor, para rasgar tua alma na presença dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui apaixonado, eu estou aqui para renovar minha alma. Eu estou aqui para dizer que eu quero te amar mais que tudo, custe o que custar. Eu quero viver um amor que entrega tudo, que muda tudo, que muda a minha vida, minha agenda, minhas decisões. Eu quero ir além do que frequentar os cultos de domingo da minha igreja. Eu quero ser apaixonado, Senhor. Eu quero ser apaixonado por Ti. Eu quero renovar o meu amor por Ti, Senhor. Eu quero ir além, eu quero ir mais. Não há nada que eu queira mais, Senhor, do que o Senhor
me deixa ser Simão. Não me deixa ser Simão, Senhor. Eu me entrego a Ti completamente. Eu me rendo totalmente ao Teu altar, no Teu altar. Eu quero viver uma vida querendo Te agradar. Eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar de mim. A minha agenda é Tua, minha mente é Tua, meu amor é Teu, meu coração é Teu. Porque o Senhor me amou tanto, Senhor. O Senhor me amou tanto. O Senhor me perdoou, a Tua graça me alcançou. A minha vida tudo mudou. Eu quero te convidar a fazer a tua oração nessa hora de entrega a Ele. Talvez você estava dizendo: eu vou entregar minha célula, eu não quero mais isso não. Talvez você é um daqueles que falava assim: eu não vou discipular ninguém, tá doido? Ou então deixa, tudo bem, minha célula não tem discipulado, tá dando certo. Talvez você é aquele que só ora no dia do culto na célula e diz: você nem percebe que nem ora. E diz: não mais, Senhor. Aquele que vem para o culto e parece que foi para o cinema. Porque vem todo domingo mesmo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos nos arrepender como igreja nessa hora. Queremos nos arrepender, Senhor. Porque podemos estar perdendo o primeiro amor. Tem misericórdia de nós. Traz um avivamento sobre nós com Teu Espírito, Senhor. Traz um avivamento sobre cada um dos meus irmãos. Nós abençoamos o Teu povo, Senhor, te pedindo: Espírito Santo de Deus, se derrama sobre nós. Se derrama sobre nós com um batismo de amor, com o enchimento do Teu Espírito, com um derramar novo dos Teus dons, com uma fome, com uma sede, com um desejo que arrebata a alma, que toma o coração, que transforma a vida, que toma os meus sonhos, os meus desejos, que os meus projetos, que nada do meu coração brilhe mais do que a Tua face, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, faz Tua obra em nós. Derrama um batismo de amor no nosso coração. Derrama uma entrega profunda que nos faça de fato discípulos do Senhor.